Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, igreja abençoada, amém? E graça e paz a você que está aí no YouTube, no Facebook. Estamos aqui no MGA, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Todas as quartas-feiras, 19h30, nós temos aqui graça e apostolado. Estudo bíblico de quarta-feira, né? É aquele nosso lema. Se tiver escrito, eu creio. Então, às quartas-feiras, às 19h30, venha estar conosco. Aos domingos, às 18 horas, é culto de louvor e adoração. Está escrito no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Está escrito no Salmo 100, celebrar com júbilo todos os moradores da terra. É o que fazemos aos domingos, às 18 horas. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. E daqui a pouco nós temos alimento novo, hein? Estamos ao vivo pelo YouTube. Aliás, antes de eu orar, eu quero fazer algo, preciso. Vamos compartilhar os links, ó. Olha o link aqui, ó. Já está aí no seu... Você que está no grupo MGA, compartilhe o link no seu status. Coisa fácil, não dá 10 segundos. Me dá aí 10 segundos, ó. Segura, setinha, status. Aí, não deu 3 segundos. Compartilhado no status. Eu tenho mais de 3.000 contatos. Compartilhei no status. Sempre os abençoados estão acompanhando. Então, olha lá, está no status. Ó. Coloquei agora. Olha lá, já tem gente acompanhando. Ó. Olha lá. Glória a Deus. Estamos ao vivo. É isso aí. Ó. O assunto hoje, depois da oração. Vamos agradecer a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou pelo dia de hoje, por esta semana, por esse mês, por este ano, pelos anjos que vêm ministrar em nosso favor, em nossas famílias, na igreja, no ministério. Em tudo te damos graça. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite a tua palavra seja revelada. Mais uma vez eu te peço que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação, para que compreendam as Escrituras, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, pois ela é viva, poderosa e eficaz. Haja entendimento e revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Então assim seja na sua vida, amém? Pode se assentar. E a você que está aí no WhatsApp, por favor, hein? Ó, compartilha aí no seu status, tá? Compartilha aí no seu... Deixa eu compartilhar para uma pessoa que não está... Que hoje ela entrou hoje, eu não adicionei ela ainda. Me dá só mais 10 segundos, espera aí. Mais 10 segundos e eu já vou adicionar ela, espera aí. Pronto, está aqui. Pronto, está adicionada. Lá da Bahia. Eu não coloquei ela no grupo ainda. Abençoada Fernanda. Depois eu vou adicionar ela no grupo MGA. Mas já está aqui, já mandei o link para ela. Olha lá. Glória a Deus, está ao vivo. Abençoada Fernanda da Bahia, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Bíblia, papel e caneta, porque hoje o assunto será mais uma vez muito importante, tá? E você não pode perder por nada. Antes, deixa eu mostrar para quem não tem ainda meu novo livro, o lançamento no mês de abril. Tá aqui, ó, estamos em maio, o mais recente trabalho do Ministério Graça e Apostolado. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 9. Ó. Eu não sei se você tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse já é o 9. Se você não tem, entre em contato e eu te envio pelos correios, tá? Não fique sem. Por quê? Porque se você quer entender o que eu entendo, você tem que saber o que eu sei. Você tem que conhecer o que eu conheço. Tudo que eu prego e ensino está nos meus livros. Está aqui nos meus livros. As duas sementes, predestinação ou permissão e as obras mortas. São os assuntos do volume 9. Tá? Se você não tem ainda. Também neste mês saiu a nossa revista trimestral O Mover. O abençoado Luiz de Araripina, Pernambuco,
juntamente com seu filho Jerônimo, só eles pediram 50 revistas. 50, abençoado. Vê se você raciocina comigo. 50 revistas, no mínimo 50 pessoas. Mas você sabe que o ser humano ele conversa. Então, 50 pessoas, um fala para o outro, duplicou, vai para 100. Você não acha que só 2 pessoas vão falar sobre o assunto, né? Então, você imagina aí, 5 pessoas, 10 pessoas, você vai multiplicando. 50 revistas vezes 10 pessoas, a revista vai passando. Então, a revista O Mover é uma revista de evangelização em graça. Para quem não sabe. O objetivo desta revista, o livro, é um livro de estudo. Você cresce na graça e no conhecimento. Então, aqui é um propósito. Esse aqui é outro propósito, outro objetivo. A revista O Mover é uma revista de evangelização. Por isso que é preciso que você entregue ela para um crente. Você vai entregar ela para um crente. Por quê? Porque é uma revista de evangelização. Não é para você entregar para quem não conhece a Bíblia. Aí você fala assim, mas vai entregar para o crente? É, porque eles não conhecem a Bíblia. Então tem que entregar para eles. Eles não têm entendimento. Então você adquire a revista, entrega para um irmão, para quem já conhece a Bíblia. Ele conhece, mas não tem entendimento. Agora, se você entrega para quem nem conhece, aí fica mais difícil. Porque é uma revista de evangelização em graça. Deus quer falar com o seu povo. Então você entrega a revista para um pastor, para um obreiro, para um irmão da Assembleia, da Batista, da Quadrangular. Você entrega para um crente, para um evangélico. Tá? Olha o assunto desse trimestre. Ó. Santa Ceia ou Páscoa Judaica? É o que será ensinado. Então você vai entregar para quem nem a Bíblia não conhece, ele não entende nada. Mas você entrega para um cristão, para um evangélico, ele já conhece a Bíblia, aí ele vai ter o entendimento da Bíblia. Pegou o objetivo? Esse é o objetivo. O abençoado Luiz, do Pernambuco, só ele adquiriu 50 revistas. Hoje um abençoado também de São Paulo pediu mais 50. Foram 50 para o Pernambuco, hoje o abençoado pediu mais 50. Você vê que tem pessoas envolvidas no ministério de evangelização em graça. Isso aqui é visão, né? Isso aqui é passar. Jesus disse em Mateus 10, de graça recebeste, de graça dai. Então, quem está em graça mesmo, ele vai evangelizar de um modo ou de outro. Ou ele fala no boca a boca, ou ele dá uma revista, ou ele dá um livro, ou ele passa o link da mensagem. Isso é evangelizar, isso é trabalhar no reino de Deus. Quem está inchado não faz nada. Quem está inchado, ele só come, está gorfando, está gordo e não prega para ninguém, não ensina ninguém, não traz ninguém na igreja. Então, porque ele está gordo, está inchado, como Paulo diz. Que nós não podemos ficar assim. O certo é trabalhar em prol do reino de Deus. Tem alguém entendendo aí? Isso aqui é para todos nós, tá? Eu trabalho 24 horas por dia, ou na internet, ou no boca a boca, ou no folheto, ou na revista. Eu tenho que trabalhar para o Senhor. Eu não posso, eu estou em graça e... Não, estou em graça, então eu tenho que fazer alguma coisa para quem não está ainda. Se eu tenho entendimento, se é que eu tenho entendimento, eu tenho que passar o entendimento para pessoas. Eu não posso pegar o entendimento e ficar guardado dentro de mim. Por isso que eu escrevo o livro, por isso que eu faço as revistas, por isso que é gravado. Porque tudo isso aqui é um trabalho para salvar os crentes, para ajudar as ovelhas. Entenderam? Agora, se você não faz nada, se você não participa de nada, 1 Coríntios 5, estáis inchados, como Paulo disse, né? Bom, o assunto de hoje, Bíblia, papel e caneta. Hoje nós temos alimento novo, alimento sólido, graças a Deus. A ministração de hoje é para crente, né? Não é para quem está no mundão. O ensino hoje é para quem é crente, para quem é cristão, para quem está na igreja, para quem já pertence à igreja de Cristo. Certo é que o que eu vou falar aqui faz parte de um outro nível da fé, né? É provável que tem gente que não vive nesse nível ainda, o que é lamentável, né? Porque se passa 1 ano, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos e a pessoa ainda permanece criança, é até vergonhoso, né? Vamos começar com Hebreus capítulo 5 e eu já vou dar o tema de hoje, tá? Hebreus capítulo 5. O assunto que eu vou falar aqui hoje faz parte de um outro nível da fé,
outro nível da vida cristã. Né? O ser humano, ele nasce e ele está numa cidade, está vivendo a vida dele, mas aí ele é chamado pelo Senhor. Então ele vem para a igreja. Quando ele vem para a igreja, né, aí recebe a Jesus como Senhor, confessa, declara, começa a congregar. Quer dizer, ele vai crescendo, ele vai subir nos níveis. Ele deixa o mundo carnal para viver o mundo espiritual. Então ele já vem para a igreja, ele começa a congregar, ele começa a ler a Bíblia, a estudar, a aprender. Aí ele começa a ensinar também, aí ele começa, ele vai crescendo na graça, o entendimento vai aumentando. Então, o assunto de hoje é um outro nível de entendimento espiritual. Hebreus 5, versículo 12, para quem já é crente velho, né? Porque eu vou falar de um outro nível espiritual. Então, Hebreus 5, 12, para quem é crente velho, Paulo diz: com efeito devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, né? Quanto tempo você já é cristão, né? Com efeito, devendo já ser mestre, Hebreus 5,12, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de alimento sólido. Isso aqui é para crente velho, que é crente velho, mas não cresceu ainda. Crente velho, mas é criança. Hebreus 5,13, Paulo disse: ora, todo aquele que ainda... Hebreus 5,13, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Interessante, né? Ser criança. Não tem nenhum problema em ser criança. Só não pode ser criança para sempre, né? Amém? É porque um ser humano nasce com 30 anos, ele não é mais criança, né? Aí já não é adulto. Então não tem nenhum problema em ser criança. Só não pode ser criança para sempre. 1 Coríntios, por favor, vamos lá, para que eu entre no meu assunto. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Tem nenhum problema em ser criança. O problema é ser criança para sempre, né? 1 Coríntios 13, verso 11, Paulo disse: quando eu era, já está dando a entender que não é mais. 1 Coríntios 13, 11, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, e eu raciocinava como criança. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava. Olha a atitude de criança. Falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Mas logo que cheguei a ser, ele era criança, mas quando ele chegou a ser, logo que cheguei a ser, o quê? Adulto. O contrário de criança é adulto, né? Ou o contrário de menino é homem. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de criança. Como é que se chega a ser adulto? Diga, crescendo. Bom, você vê que Paulo está fazendo uma analogia, né? Quando eu era criança, ele pegou a criança humana, terrena, carnal, para fazer uma analogia de uma criança espiritual. Por isso o Hebreus 5,12, né? Já era para ser mestre. Mestre quer dizer adulto, mas ainda é criança, por causa do tempo que já passou. Então, Paulo está fazendo uma comparação, né? Coríntios 13, 11. Na verdade, o Espírito Santo não quer ninguém criança. Não para sempre, né? Chega-se criança. Não sabe nada, não entende nada, não conhece nada. Mas em graça você cresce muito rápido. Não é verdade? As pessoas ficam 40 anos na lei, quando chega em graça, em um mês congregando certinho, em um ano já sabe muito. Tem que tomar cuidado para não cair no laço do diabo, né? Porque aí se ensoberbece, acha que já é mais que o apóstolo, acha que não precisa mais de ninguém. Pronto, aí a carne já enganou, né? Então, o assunto de hoje, que eu falei que é um outro nível, assunto para crente, né?
Isso é um outro nível. Oxalá todos vivessem nesse nível que eu vou falar hoje, mas eu tenho que ensinar para ficar registrado, para ficar gravado, para as pessoas, crianças, ouvirem e crescer, aprender. O assunto hoje, intercessão e oração em línguas. Provavelmente tem gente que nem intercede nem fala em línguas. Aí, por isso que eu estou falando de criança. Quer dizer, nem intercede e nem fala em línguas, está um nível bem abaixo, né? Eu falei que hoje o assunto é sobre um outro nível da fé. Não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com a reconciliação, não tem nada a ver com o que já está consumado. O que já está consumado? A salvação, então eu sou salvo. O que está consumado? A reconciliação, então eu já fui reconciliado. Glória a Deus, tudo bem. Mas se você não crescer em graça, ainda continuará criança. E isso é um problema. Problema de ser criança. Qual o problema de ser criança? Alguém quer falar o problema de ser criança? É não entender. Crescer. 1 Coríntios 14. Olha lá. Problema de ser criança é o quê? A criança também é salva pela graça. Como o adulto também é salvo pela graça. Então o assunto de hoje não tem nada a ver com a salvação. Quem que é salvo pela graça? A ovelha. Mas tem ovelha criança, tem ovelha adulta. Ambos são salvos pela graça. Então, não, tem um problema aí. Você não pode ser criança para sempre. É o Coríntios 13, 11, quando eu era criança. Agora já não sou mais. Então, Coríntios 14, verso 20. Veja na sua Bíblia, para que eu entre no meu assunto. Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais criança no entendimento. Então, é disso que ele está falando. Ele não está falando de criança na carne. Criança no entendimento. Aí alguém diria, mas eu já entendo, já. Mas você entende, você não ensina ninguém, então você não entendeu nada. Porque é preciso chegar no ápice da revelação. É preciso chegar no âmago da revelação. Por exemplo, por que você acha que Deus te revelou a graça? Porque você é o bonitão. Não. Por que Ele te revelou a graça? Porque Ele foi que a minha cara gostou. Não é isso não, irmão. Por que você acha que Deus te revelou a graça? Por que você acha que Ele tirou você da lei, iluminou seus olhos, te deu? Por quê? Você acha que ele gosta de você, que Ele acha você bonito ou bonitinho e tal? Por que você acha que Deus te revelou a graça? Só tem uma explicação, irmão. Só tem um motivo. É bom você escrever. Deus iluminou seus olhos para que você ilumine os outros. Qual o motivo de alguém enxergar? Para guiar os cegos. Amém? Porque o cego é cego. Como é que ele vai andar se ele é cego? Então, qual o motivo de Deus te fazer enxergar? Para você guiar outros cegos. Isso encaixa com o que Jesus disse: de graça recebes, de graça dai. Traduzindo, você tem que fazer alguma coisa para o reino de Deus. Amém? Traduzindo é isso, irmão. Você não foi chamado para não fazer nada. Diga, eu não fui chamado para não fazer nada. Você acha que Jesus ia morrer por você só para te salvar e quando você morrer você vai para o céu, irmão? Sério mesmo que você pensa assim? Você está esperando morrer para ir para o céu? Não, você não pode estar pensando isso, né? Eu já sou salvo, Jesus morreu, me salvou, me reconciliou e me justificou. Tudo bem, está tudo certinho. Mas você está esperando morrer para ir para o céu? Você não acha que o plano de Deus é muito mais que esperar você morrer para ir para o céu? Você não acha? Tipo, ser útil ao reino de Deus? Por isso Mateus 20. Para ir para a vinha, que representa o reino de Deus, e para a vinha trabalhar na vinha. O que é a vinha? É o reino de Deus. O que é trabalhar na vinha? É fazer algo em prol do reino de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Diga, eu não fui chamado para não fazer nada. Então você tem que fazer alguma coisa, irmão. Se você, por isso, volta uma página aí, Coríntios 12, verso 29. Coríntios 12, 29. Por isso que Paulo falou isso. Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Não, claro que não. Então você não pode falar, também não sou apóstolo, então não vou pregar. Não é por aí, irmão, não é assim. Quem te falou que só o apóstolo que prega? Quem recebeu o entendimento deve pregar. Não precisa ser apóstolo para pregar. Não precisa ser profeta para ensinar alguém. Não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, não precisa ser mestre. Não precisa ser consagrado ao ministério para poder pregar, falar para alguém. Você pode fazer isso qualquer hora, no trem, na rua, na família, no WhatsApp. É um trabalho de formiguinha. Estão entendendo? Então, são todos apóstolos? Não são. Não são todos apóstolos. São todos profetas? Não são todos profetas.
Uma igreja com 1000 ovelhas, os 1000 vão ser profeta? Claro que não. Uma igreja com 1000 ovelhas, os 1000 vão ser apóstolos? Claro que não. Coríntios 12, 29. São todos mestres? Claro que não, abençoado. Não são todos que são mestres, e no meio de todos haverá alguns mestres, e mesmo havendo mestres, haverá níveis diferentes de mestres, de apóstolos, de profetas. Então, você vê que o reino de Deus é uma grande obra, segundo Timóteo 2, é uma grande obra que tem trabalho para todo mundo. Se você não é um pintor profissional, eu duvido que você não sabe, pelo menos, colocar a tinta do lado do pintor. Pegar o galão e colocar do lado. Duvido que você não sabe fazer isso. Ah, pastor, eu não sou pedreiro, eu não sei rebocar, eu não sei... Mas você não sabe pelo menos pegar água e jogar água assim, ó, segurar a mangueira na massa? Quem que não sabe segurar a mangueira? Quem que não sabe abrir a torneira para o pedreiro? Quem não sabe abrir a torneira? Então, diga, eu não fui chamado para não fazer nada. Então, Coríntios 14, 20, o Paulo disse: irmãos, não sejais crianças no entendimento. Então, o que isso quer dizer? Que Deus espera de mim, de você, de nós, que sejamos, no mínimo, qual o contrário de criança? Adulto, é Coríntios 14, 20. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Que sejamos, no mínimo, adultos no entendimento. Não sejais crianças no entendimento. Isso aqui é subliminar, né? Isso aqui é subliminar. Ah, eu não quero que você vá ali. Dando a entender o quê? Eu quero que você venha aqui, ó. Então isso é subliminar. Olha lá, ó. Irmãos, não sejais criança no entendimento. Mas o assunto não parou. Ficou no ar assim. O que você quer então? Não, eu quero que você seja adulto, entendeu? Eu não quero que você seja criança, né? Mas eu quero que você seja adulto. Está entendendo, Paulo? Coríntios 14, 20. O tema de hoje, intercessão e oração em línguas. Um assunto para os carnais polêmico. Para os carnais. Para os crentes verdadeiros espirituais, vão crescer em graça e subir mais um degrau do nível do entendimento espiritual, nível de fé. Amém? Tem carnais, né? Tem gente que fala, tem tanta besteira que eu não quero nem tocar nesse assunto. Nossa, tem gente que fala cada absurdo, que banaliza o plano e o propósito de Deus, de Jesus ter morrido. É o que eu disse, né? Você não acha que Jesus morreu, passou tudo o que ele passou, só para quando você morrer e ir para o céu, irmão? Você não acha que Deus foi mais inteligente, que ele teve você não acha que Deus planejou uma coisa muito, muito superior a isso aí? Né? Para quem pensa que Jesus passou tudo aquilo e agora eu sou salvo pela graça. É verdade, mas sério mesmo que você acha que ele passou tudo aquilo só para você ser salvo pela graça quando morrer? E enquanto não morrer? Você imagina a face da terra inteirinha enquanto não morrer? A igreja nem ia existir, né? Se ninguém pegou? Se ninguém. Então, ó, intercessão e oração em línguas. Orar em línguas é a mesma coisa que orar no Espírito. Se quiser escrever, anotar, tá? Orar em línguas é orar no Espírito. Tanto faz falar, é igual falar variedade de línguas ou falar língua estranha. Significa a mesma coisa, tá? Intercessão, o tema hoje, o assunto, intercessão e oração em línguas. Vamos falar primeiro da intercessão. Vou falar um pouco da intercessão. Depois eu termino falando da oração em línguas. O que é um, o que é outro. Porque semana passada eu falei sobre tipos de oração. Pegou aí, você que está me assistindo online, semana passada, quarta-feira, eu falei sobre tipos de oração. Ovelhas do Rio de Janeiro já me chamaram. Pastor, glória a Deus, aprendi muito, entendi. E ovelhas do Pernambuco. Então, maravilha. Semana passada, quarta-feira, eu ensinei sobre tipos de oração. Hoje eu quero puxar um pouco mais esse assunto, ramificando ele. Hoje eu quero falar sobre intercessão, que também é um tipo de oração, e também a oração em línguas, que o nome já fala, também é um tipo de oração diferente, de uma oração comum. É tipo um carro, vários tipos de carro. Um Fusca é um carro. Uma Mercedes é um carro. Os dois são um carro, mas nível diferente. Então, semana passada eu falei sobre tipos de oração. Hoje eu vou continuar ramificando tipos de oração. Ramifiquei em duas
intercessão e oração em línguas, né? É um carro mais sofisticado, tá? Intercessão é o quê, hein? A intercessão é quando você fica entre alguém, no mínimo duas pessoas, né? Para que seja intercessão. Um tipo de intercessão, a palavra intercessão vem de intercessor. Um tipo de intercessor que intercede, o advogado. O réu, o advogado e o juiz. O réu não fala direto com o juiz. Não é assim quando tem um problema, uma situação, não é? O réu, ele precisa de um advogado que o advogue, que fale por ele, né? Que faça por ele, que responda por ele. Isso é o trabalho do advogado. Então, o réu, o advogado e o juiz. O réu precisa de um advogado para falar com o juiz, porque o réu não sabe nem conversar. Vai chegar lá no fórum, e aí, cara, tudo bem? Ei, tá firmão mesmo? Ah, mas você vai falar assim com o juiz? Então ele precisa de um advogado. Já começa por aí. Amém? Já começa, ele não sabe nem conversar. Já começa por aí. Então ele vai precisar de um advogado para falar, excelentíssimo, o meu cliente, aconteceu um fato, não é mais ou menos assim? Só para você entender o que o advogado faz. Ele intercede, tá? Então, hoje eu vou falar sobre intercessão e oração em línguas. O que é intercessão? É o tipo de oração que você faz por alguém. Você está intercedendo por alguém ou por alguma coisa. Às vezes não é alguém, é alguma coisa. Vamos estar intercedendo pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, o rio transbordou. Vamos estar intercedendo. Não é por alguém, é por alguma coisa que aconteceu. Entendeu? Pastor, precisamos resolver uma situação aqui. O carro quebrou, ninguém sabe arrumar. Vamos estar intercedendo por essa situação. Pastor, minha mãe está... Então vamos estar intercedendo por essa pessoa. Quem está percebendo? Então, a oração de intercessão, ela é uma oração de ajuda. O que eu falei? Ajuda a alguém que está precisando de ajuda. Por exemplo, que não sabe orar. Entendeu? Agora, eu vim trazer nessa noite uma explicação perfeita e exímia para que não haja divergência ou dúvidas. Porque, de repente, alguém fala assim, mas Cristo é o nosso intercessor. Eu sei disso. Só que eu preciso que você também entenda, eu vou te ensinar, que Cristo é o intercessor mor. Como ele é o pastor mor. Como ele é o apóstolo mor. Como ele é o mestre mor. Está me entendendo onde eu quero chegar? Cristo, ele é o intercessor a respeito de X. Eu estou falando de intercessor, ou no plural, intercessores, a respeito de Y. Cristo, o nosso intercessor, diante de Deus, do Pai, que seria o juiz, e ele seria o advogado. Pegou mais ou menos a analogia? E isso no quesito, ou na questão, justificação. Ele foi o nosso intercessor. Não teria ninguém na terra que oraria por nós ao Pai para que fôssemos justificados. Está claro? Não teria ninguém na terra, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, nem ninguém, nem eu, nem ninguém, que intercedesse ao Pai para que você fosse salvo. Nesse âmbito não tem, nesse nível. Então ele é o único intercessor. Está entendendo? Mas quando você vai orar por alguém que está doente, não é ele. É você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é outro tipo de intercessor. Vamos ver aqui Paulo como intercessor. Abre sua Bíblia aí em Filipenses. E vou te mostrar os dois tipos de intercessor para que ninguém me interprete mal, tá? Para que ninguém fale assim, que é isso, pai? Quem é você para interceder? Não, irmão, eu preciso te falar que eu não estou me colocando no lugar de Cristo. Eu preciso falar isso. Não preciso falar isso. Mas tem cada bobão que você nem imagina, irmão. Você não tem ideia do que eu passo. Você não tem ideia dos perseguidores. Tem cada um. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Filipenses. Porque de repente o pessoal fala assim, que você está pensando que vocês são o quê? Na graça não precisa interceder por ninguém, não. Cristo é o único. Não, peraí, irmão, não precisa ser radical.
Cristo é o único intercessor no quesito que ele que nos representou diante de Deus nos salvou. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único que junto ao Pai nos reconciliou, nos abençoou, nos ressuscitou, nos deu nessa área. Mas eu vou te mostrar Paulo como intercessor, para que os ignorantes aprendam pelo menos, né, a verdade. E deixem de ser ignorantes e falar besteira. Filipenses capítulo 1, quem já achou? Olha lá, o verso 9. Aqui Paulo está se colocando como intercessor. Bíblia, papel e caneta. Ó. Filipenses 1, 9. Paulo falou, esta é a minha oração. Esta é a minha oração. Qual que é a oração de Paulo? Que o vosso... Então ele está orando por quem? Por alguém. Vosso no plural. Ou pode ser no singular, né? O vosso, ou os vossos. Filipenses 1,9. Esta é a minha oração, Paulo falando, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Vamos ver quem acerta? Além de ser uma oração de intercessão, o verso 9, hein? Fique esperto, vamos ver se acerta. Além de ser uma oração de intercessão, que já te dei a dica, também é uma oração... Quem falou? Profética. Uma oração profética. Ele está profetizando, ele está declarando. Olha lá, Filipenses 1,9. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. É uma oração profética. Ele não está dizendo assim, pela graça você é salvo. Está percebendo a diferença do profético para o apostólico? O profético é futuro. Eu declaro você reinando em vida este ano. Mas estamos em maio ainda. Então este ano. Isso é profético. Eu declaro você salvo pela graça. Aí já não é profético. Aí é apostólico. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Filipenses 1,9. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, toda percepção. Aí ele deu o motivo. Para que possais, é bom você circular, ó, discernir. Então, entendendo o propósito, o objetivo da oração de Paulo, ele orou profetizando para que pudéssemos discernir, em outras palavras, perceber espiritualmente, entender espiritualmente o quê? As coisas excelentes, porque eu não estou com você 24 horas por dia. Por isso que é preciso ter discernimento, porque eu não vou estar com você como profeta, como pastor, como mestre, como apóstolo. Você vai estar no trem, você vai estar no ônibus, vai estar no trabalho, você vai estar dirigindo, vai estar viajando, você vai estar numa situação. Então, você precisa o quê? Discernir. E glória a Deus que você já tem o Espírito Santo, que vai te ajudar muito, porque Ele é onipresente. Eu não sou. Então, eu não estou, mas Ele está. Eu não vou onde você vai, mas Ele está com você. Aonde você vai, Ele vai junto. Tá bom assim? Então, Filipenses 1,10, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Então, isso aqui fica claro para mim, notório, que Filipenses 1,9, Paulo fez uma oração de intercessão, porque ele orou por alguém, na letra, pelos filipenses. Profeticamente, para a igreja, pela fé, por nós. Na letra, aos filipenses. Ele está falando com os filipenses. Profeticamente, para a igreja. Eu já entro, porque eu faço parte da igreja. E por fé, por mim, por você, por nós. Vamos para Colossenses, o próximo livro. Colossenses também, capítulo 1. Colossenses 1. Então, eu estou mostrando Paulo como intercessor. A Bíblia está cheia de intercessor. Está repleta de intercessor na Bíblia. É que eu só vou mostrar alguns exemplos, porque senão demora muito falar de todos. Então o objetivo é te dar... Porque quando você faz autoescola para aprender a dirigir, o instrutor não vai estar com você pro resto da vida, né? Você aprendeu a dirigir, você entendeu, você aprendeu, ele vai para a vida dele, você vai para a sua. Então o objetivo é só te dar alguns exemplos e você deixar de ser criança. Esqueci não. Colossenses 1, quem já achou? Olha lá, verso 10.
Colossenses 1, verso 10. Vamos ler o verso 9 primeiro. Colossenses 1, 9. O mesmo Paulo falando. Colossenses 1, 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por... Pega a caneta aí, ó. Orar por, circulei. Orar por caracteriza que tipo de oração? De intercessão. Tá claro ou não está claro? Então, os que falam besteira por aí, não existe intercessor em graça. Para de falar besteira, irmão. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Para de falar besteira, meu. Para de ser papagaio e repetir o que os hereges falam por aí. O herege fala heresia. Aí o papagaio pega e repete o que o herege fala. Vai ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia, leia ela, leia. Leia a Bíblia e o Espírito Santo vai te dar entendimento. Amém? O princípio é ler a Bíblia, irmão. Você não pode repetir porque alguém falou. Consegue me entender? Porque o que alguém falou pode estar errado. Está claro ou não está claro? Então, Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por... Olha aqui, oração de intercessão. Paulo como o quê? Intercessor por alguém. Está claro? Tem alguma coisa errada nisso? Nenhuma. Isso para aqueles que falam que em graça não precisa orar, hein? Tem cada aberração por aí que você nem imagina. Você não tem ideia. Você não tem ideia de tanta besteira que falam por aí. Tanta besteira. Lamentável. Oramos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Propósito de Paulo. Porque se Paulo tinha toda a sabedoria e entendimento espiritual, ele está orando o quê? Para que todos tenham também. O mundo não seria melhor? A vida de todos não seria melhor? Mas os ignorantes que falam besteira por aí, deixa eles para lá, não dá nem para tocar no assunto, né? Só para você entender que tem pessoas que, como disse Jó 38:2, Deus falou, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38:2. Parece que Deus estava escandalizado, né? Ô Jó, quem é este que atrapalha, versão atualizada, atrapalha o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque quando a pessoa não tem conhecimento, ele fala o quê? Fala besteira. Não é? Ele não faz errar o seu próximo, que ele está sem conhecimento, ele não conhece. Ô irmão, eu preciso ir naquela padaria ali, como é que faz? A padaria é para a direita. Você pega aqui, pega para a esquerda aqui, e daqui 5 quilômetros. Não, mas está do ladinho, irmão, a 200 metros. Mas ele não tem conhecimento. Então, se ele não tem conhecimento e instruir, ele vai instruir errado. É isso que eu estou combatendo. Quem está entendendo? Então, Colossenses 1:10. E oramos para que possais andar dignamente diante. Quando Paulo usa a expressão no plural, e oramos, na verdade, primeiramente, a primeira pessoa, eu oro. E oramos. Porque esse e oramos, ele está no meio. Então, ele está dizendo, eu oro, né? Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Então eu te mostrei aqui Paulo como intercessor. Agora, vamos resolver essa situação daqueles que falam aí que em graça não existe intercessor. Vamos resolver essa situação. Já expliquei e mostrei Paulo como intercessor. Ou seja, quando alguém ora por alguém. Quando alguém ora por alguém, ele está se colocando como um intercessor. Tem alguma coisa errada nisso? Não, porque você está orando pelo seu próximo. Não está escrito amarás o próximo a ti mesmo? Você está orando pelo seu próximo. Você está orando para que o próximo tenha entendimento. Você está orando para que o próximo conheça. Você está orando para que o próximo tenha saúde. Onde está o erro nisso aí? Você está orando para que o próximo tenha saúde. Ele está doente, ele está sofrendo. Você está orando para que ele esteja melhor. Tem alguma coisa errada nisso? Então fica claro que tem gente que sem conhecimento nenhum fala um monte de besteira. Vamos ver Jesus, Cristo, como o único, agora sim, único intercessor. 1 Timóteo capítulo 2.
Para você ver a diferença dos intercessores, seres humanos que morrem, para o intercessor único, que não morre, está vivo para sempre. Só que o que ele fez está infinitamente acima do que fazemos, né? Não tem nem comparação. 1 Timóteo 2, quem já achou, diga amém. Olha lá, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Paulo escreveu: porque há um só Deus, é bom você sublinhar, e um só mediador. Vê que mediador está em maiúsculo. Por quê? Mediador é o que media, né? Mediador media, seria o advogado. Ele media, ou intermedia, né? Ou intercede. Está percebendo que é a mesma coisa? Só que você percebeu que mediador está em maiúsculo? Por quê? Porque o nível que ele está de mediação, nós nunca chegaremos. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o nível de mediador que ele é. Então ele é um mediador mor. Ele é o único mediador. Não tem ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único. Ele não é um, ele é o. Eu sou um intercessor. Eu oro por pessoas. Jesus não é um intercessor. Ele é o intercessor. Eu oro por homens carnais, terrenos, que vão morrer um dia. Ele não. Ele intercedeu junto ao Pai, por mim, por você, por nós. Ele nos representou diante de Deus. É diferente, coisa que eu não posso fazer. Como é que eu vou representar alguém diante de Deus? Não tem como. Eu sou igual a você. Mas Jesus não é igual a nós. Ele é santo, ele é rei, ele é Senhor. Está percebendo a infinita diferença? Então, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é esse entre Deus e os homens? Cristo Jesus, homem. Então, no nível de Jesus, não existe ninguém como intercessor, como salvador, como mestre, como pastor. Olha Hebreus 3. Vamos ver se você pega essa aqui. Vamos ver se... Tá na cara, hein? Essa tá fácil, hein? Hebreus 3, veja aí. Vamos ver se você percebe, hein? Tá na cara, já estou dando a dica. Ó. Tá na cara, tá nítido. Não tem como errar. Hebreus 3, verso 1. Olha lá, ó. Hebreus 3, 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus. Hebreus 3, 1. Considerai a Jesus, ou o quê? O que está escrito aí? O apóstolo. Está na cara ou não está na cara? Quem percebeu? O que você percebeu aí? O quê? Por quê? Porque ele, no nível dele, ele é o único. Se você olhar, olha aqui, ó, vamos voltar a qualquer livro aí. Ó, de Hebreus está perto de Timóteo. Ó. 1 Timóteo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ó, volta aí 4 páginas, 10, sei lá. Ó, 1 Timóteo 1, verso 1. Deixa o Hebreus aberto. 1 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo. Então, Paulo é apóstolo? É. Mas apóstolo em minúsculo. E Jesus? Hebreus 3, 1. Apóstolo em maiúsculo. Está claro que ele está acima? Eu preciso falar isso? Por isso que ele é Senhor dos senhores. O primeiro Senhor está em maiúsculo. O segundo, senhores, em minúsculo, se refere a nós. Por isso que ele é rei dos reis. O primeiro rei está como? Em maiúsculo. Ele é Deus dos deuses. Ele é o apóstolo dos apóstolos. Ele é o pastor. Eu não sou pastor? Sim, mas ele também é. Eu sou um. Ele é o pastor. Consegue perceber? Eu sou um mestre. Ó, Efésios 4:11. Mestre. E ele? Mestre. Diferente. Eu, pastor. E ele? O pastor. Eu, um apóstolo. E ele? O apóstolo. Consegue perceber isso? Você sabia que a maioria dos crentes evangélicos, entre parênteses, até os engraça, fecha parênteses, não sabe dessas coisas? Isso me escandaliza muito. É o que faz eles falar um monte de besteira. Fica claro que não lê a Bíblia, não está claro? Eu não estou só lendo a Bíblia. Eu estou comparando Hebreus 3:1
Com 1 Timóteo 1, verso 1. O manezinho fica assim indignado. Mas é verdade. Eles não leram. Mas se lesse não ia ver, porque eu não estou vendo aqui. Hebreus 3:1, Jesus, o apóstolo. 1 Timóteo 1, Paulo, o apóstolo. Então é diferente. Você não pode falar que não existe apóstolo. Você precisa ler a Bíblia. Você não pode falar que não existe intercessor. Você tem que ler a Bíblia. Amém, abençoado? Você não pode falar que em graça não levanta as mãos. Você tem que ler a Bíblia. 1 Timóteo 2:8. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos. Você tem que ler a Bíblia. O problema é esse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aliás, nós estamos num tempo, irmãos, de crente preguiçoso. Você sabia disso aí? Que não lê a Bíblia. Celular, internet. Crente preguiçoso que não lê a Bíblia. E aí começa a falar um monte de besteira, porque ele não tem fundamento. Aí ele fala o que ele acha, ele fala o que ele pensa. É ou não é verdade? Todo dia eu encontro um monte de crente preguiçoso que não conhece nada, que não entende nada, e não entende por quê? Porque não conhece. E por que não conhece? Porque não lê. Ninguém vai dormir ignorante e acordar com conhecimento. Isso é impossível. Para você conhecer, você tem que ler, tem que estudar. Mas o crente não lê a Bíblia, não estuda. E o pior de não ler e estudar é falar besteira. É isso que me deixa indignado. É ensinar errado. Ensina errado por quê? Porque não conhece. Por que não conhece? Porque não lê. Então não conhece, não lê, cala a boca, fica quieto. Para de falar besteira. Amém? Está claro ou não está claro? Não conhece e não entende, e não conhece e não entende porque não lê e não estuda. Então cala a boca, fica quieto. Para de falar besteira. Para de ensinar errado. Amém? Isso me causa indignação. Consegue me entender? Por que causa indignação? Porque é tão difícil o trabalho árduo para você salvar uma ovelha do sistema. É tão difícil. E vem um bobão falando besteira aqui, palavras sem fundamento, sem conhecimento. Quanto mais de revelação, não vou nem falar de revelação. Você não tem conhecimento, não tem entendimento, vai ter revelação qual? Qual revelação que vai ter? Então causa indignação. Por quê? Porque nós não estamos brincando de igrejinha. Tem gente que faz piadinha de quem fala em línguas. Vai ler a Bíblia, irmão. Para de fazer piadinha, vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Não, vai estudar? Não vai estudar. Vai ler? Não vai ler. Aí fica fazendo piadinha. Vocês estão entendendo? Deve ser filho da perdição, né? Só pode ser filho da perdição, porque você acha que uma ovelha ia fazer piadinha das coisas santas de Deus? Aliás, deixa eu ler um texto que o Espírito Santo está mandando ler aqui. Vamos lá em Ezequiel. Deixa eu dar um antídoto, né? Ezequiel, do lado de Daniel. Vou deixar claro isso aqui. Ezequiel 44, pelo menos eu vou deixar registrado. Está gravado, estamos ao vivo, vai ficar registrado para sempre. Se eu morrer, vai estar gravado. Então, deixa eu deixar registrado aqui. Ó. Ezequiel 44. Aí eu já volto no meu assunto. Ezequiel 44, verso 23. É o que eu estou fazendo hoje. É o que eu faço há 30 anos. Ezequiel, do lado de Daniel, Ezequiel 44, 23. Deus diz: a meu povo ensinarão a distinguir, é o que eu estou fazendo há 30 anos, hein? Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Olha lá, creme cracker samambaia. Isso é profano. Isso é atitude de ímpio. Isso é atitude de ímpio, zombador, carnal, escarnecedor. É a expressão que a Bíblia usa. Isso é atitude de ímpio. Satirizar de coisas santas, diga, isso é atitude de ímpio. É ou não é verdade? É só você ler a Bíblia e ver se você via Paulo satirizando das coisas santas. Ou qualquer um da Bíblia. Agora, você sabe quem que satirizava? Jesus. Você não é o Salvador? Desce daí, ó. Salva-te a ti mesmo.
O Salvador. Os ímpios zombavam de Jesus. Escarnecedores. Não é o que você vê na Bíblia? Os santos não zombam de coisas santas. Os ímpios zombam de coisas santas. Está claro ou não está claro? Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o que é santo e o que é profano. E o farão discernir. Faz 30 anos. E o farão discernir entre o impuro e o puro. Você não pode pensar que todo mundo, só porque está com a Bíblia na mão, está falando a coisa certa, hein? Tem muitos que estão com a Bíblia na mão falando um monte de besteira. Não tem gente com a Bíblia na mão mandando as pessoas fazerem fogueira santa e está com a Bíblia na mão. E onde é que a Bíblia manda fazer fogueira santa? Então, vê se você pega aí, tá? Ó, vê se você pega. Tem gente com a Bíblia na mão, num púlpito, falando de Deus, parece que está tudo certinho. Tá falando de Deus, está orando, está com a Bíblia na mão, está num púlpito, parece que está tudo certinho. E manda as pessoas fazer um sacrifício humano, terreno, carnal, que chamam de fogueira santa, com a Bíblia na mão. Aonde a Bíblia manda ou ensina ou dá a entender que existe ou que alguém possa fazer uma suposta fogueira santa? Aonde a Bíblia ensina isso aí? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, é o Coríntios 14, 20. Não seja criança, seja adulto. Você não pode pensar que só porque alguém está atrás de um púlpito, só porque está com a Bíblia na mão, só porque está falando de Deus, você não pode associar, olha, está falando a verdade. Não está. Às vezes está com a Bíblia na mão ensinando o errado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? E não são poucos. Nesses últimos dias, que as pessoas não leem a Bíblia. Bom, aí eu lembro do meu pai, né? Enquanto existe trouxa, malandro não passa fome, né? Porque as pessoas, ao invés de ler, ao invés de conferir, vai caindo em tudo que fala, vai fazendo tudo que fala. Então, aceitam serem submissos a se tornarem marionetes de um sistema corrupto e corrompido. Aí é o que me ameniza, né? Porque se a pessoa aceita tal manipulação, aí eu sou obrigado a pregar para quem crê na palavra da verdade. Tem alguém que crê na palavra da verdade? Sou obrigado a pegar meu caminho. Bom, agora eu quero falar sobre a oração em línguas. Hoje eu vim falar sobre intercessão e oração em línguas. O que é intercessão? Vem da palavra intercessor. É quando o crente, vamos falar do crente, né? Não é quando alguém é o advogado. Intercessão é quando o crente ora por alguém. Eu fui na casa de uma pessoa, aí ele estava doente, pediu oração. Senhor, em nome de Jesus, você está sendo intercessor. Você está orando por alguém. Está entendendo? Eu estou precisando de uma ajuda sua aqui. Ó. Me ajuda aqui em oração, porque eu tenho uma dificuldade. Senhor, em nome de Jesus. Isso aí é função de intercessor. Está claro, isso é básico, né? Não é basiquinho. Não parece que todo mundo entende isso? Não parece? Mas tem gente que é lamentável, né? Então, o intercessor. E o intercessor que é Cristo, que é o único, né? De 1 Timóteo 2,5, e em João 14 ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vamos deixar claro, nunca me ou nos comparamos com Cristo, o intercessor, porque é incomparável. Então ninguém pode falar, ele está pensando, não, eu não estou pensando nada. Cristo é Cristo, eu não sou Cristo. Nós somos intercessores, fazemos por alguém, em oração, em pregação, em ensino, ministração, fazemos por alguém. Nós não temos como fazer o que Cristo fez. Precisava falar isso? Não precisava falar, né? Então está claro que Cristo é o intercessor entre Deus e os homens, está claro? Ele é o único. Agora, aqui na terra, intercessores. Está claro? Bom, vamos falar um pouco sobre a oração em línguas. É bom você escrever isso. Ou
oração no Espírito, que é a mesma coisa. O que Paulo disse, hein? Agora já mudei de assunto, hein? Não vou falar mais de intercessão. Agora eu vou falar sobre oração em línguas. O que Paulo disse? Vai lá em 1 Coríntios 14. Vamos ver o que Paulo falou. Já mudei de assunto. Hoje eu vim falar sobre intercessão e oração em línguas. Já mudei de assunto. Segunda parte, a oração em línguas. O que Paulo disse em 1 Coríntios 14? Veja comigo aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, verso 14. Bíblia, papel e caneta. 1 Coríntios 14, 14. O que Paulo falou? Pois se eu orar em língua. Então, suponha que eu não saiba de nada, que eu não conheço, que eu não entenda. Então, Paulo está dizendo aqui que existe uma oração, não é o que ele está falando? Por mais leigo que eu seja ou fosse, eu estou sendo agora imparcial. Eu não estou sendo um crente, eu não estou sendo um cristão em graça, eu estou lendo a Bíblia. E eu estou vendo aqui Paulo falar, ó, se eu orar em língua, o que tem, Paulo, se você orar em língua? Ele falou, o meu espírito ora de verdade. Olha só o que eu estou aprendendo com Paulo. Uma outra versão diz, se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato. A sua diz ora de fato? Alguma Bíblia diz aqui? Ora de fato nenhuma? A sua diz ora de verdade? A versão atualizada diz ora de fato. A oração em línguas, olha lá. Vamos deixar claro, isso aqui não cabe interpretação. Você entendeu a frase? Preciso explicar? Aqui não cabe interpretação. É igual a frase de Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Não cabe interpretação. Não é que... Não tem não é que. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Não é isso que está escrito? Jesus é o Senhor. Não, sabe o que é? É que não tem sabe o que é, irmão. Jesus é o Senhor. Ponto final. Não cabe interpretação. É o que é. Pegou esse tipo de entendimento? Então você vai encontrar na Bíblia fatos que são incontestáveis. Você pode não fazer, você pode não praticar, você pode não conhecer, você pode não entender, mas por isso que eu falo, se tiver escrito, está percebendo? Não entendo, não conheço, não sei, mas está escrito. O quê? Que eu sou salvo pela graça, Efésios 2,8. Que Deus já me abençoou, Efésios 1,3. Não sei, não conheço, nunca li, mas está escrito em Hebreus 2,14 que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. Isso é incontestável. Não, irmão, sabe o que é? É que aqui nesse texto, não, irmão, não cabe interpretação. Você não pode querer justificar a palavra, o que Deus disse. Amém? Você não pode querer, isso é pretensão. Você não pode ter a pretensão de querer justificar o que Deus disse. O que ele disse? Você é salvo pela graça. O mínimo que eu entendo, ele quis me salvar. Por quê? Porque ele quis. E como que ele te salvou? Pela graça. Ponto final, acabou. Não pode ser pretensioso de querer, e isso já é um escândalo, defender Deus, como se Deus tivesse errado. Não, como se ele tivesse errado. Não, sabe que aqui em Hebreus 2,14, na verdade, você está querendo defender o que Deus falou? Não, você quer dizer que não é isso, que Deus errou? Que ele falou isso, mas não era isso que ele queria falar? Isso é soberba, isso é orgulho, isso é altivez, isso é pretensão. Então, 1 Coríntios 14, 14. Sobre oração em línguas. O que Paulo disse? Coríntios 14, 14. Se eu orar em língua... Se eu orar em língua. Interessante, né? Digam assim, Paulo orava em língua? Porque ele falou, se eu orar em língua. De repente até cabe um pensamento, eu não tenho certeza se ele orava. Porque ele falou, se eu orar em língua, pode até ser que ele não orava.
Mas o verso 18 mata a cobra na hora, irmão. Uma pancada só. Dou graças ao meu Deus porque eu falo em outras línguas mais que todos vós. Então ele orava em língua. O 18, você está vendo o que é a palavra fala por si mesmo? Não cabe interpretação. Interpretação é presunção. A interpretação é soberba, é altivez. Interpretação é falar por Deus o que ele não falou, ele falou outra coisa. Ele falou que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 2,14. Ou você crê ou você não crê. Você não pode querer justificar. Não, esse texto não quer dizer isso. Então, se não quer dizer isso, então talvez eu não seja salvo pela graça. De repente não é isso que Deus quis falar. De repente ele falou pela graça sois salvo, mas na verdade ele quis dizer, você não é salvo coisa nenhuma. Então quer dizer que está escrito que eu sou salvo, mas ele quis dizer que eu não sou. Isso é interpretação. O que está entendendo? E a interpretação ela é burra. Por quê? 99,9% que ela vai estar errada. Por quê? Porque vai sair do que está escrito. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? A interpretação é burra. Então, Coríntios 14, Paulo falou, se eu orar, aprendam isso. Hoje eu vim falar sobre intercessão e oração em línguas. Já expliquei sobre intercessão. Agora o assunto é oração em línguas. Coríntios 14, Paulo diz, se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade. Presta atenção agora que agora eu vou ramificar. Coríntios 14, se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade. Circule, mas... Está vendo, pastor? Esse é o problema de falar em línguas. Por quê? Porque Paulo disse, o meu entendimento fica sem fruto. Outra pegadinha aí. Já dei a dica. A dica, sabe? Será que Paulo falava em língua? No 14? O 18 responde se ele falava ou não. Ele falava, eu falo em língua, mas todos vós. Outra pegadinha aqui no 14. A pegadinha do 14. Se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade. Diga, glória a Deus. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Putz, e agora? Tá vendo, pastor? Então não vou orar em língua coisa nenhuma. Não, peraí, irmão. Ainda não li o verso 15? Diga comigo, diga. Paulo tem o plano B. Diga isso. Plano B por quê? Porque ele disse que se não orar em língua, né? Se ele orar em língua, o espírito ora de verdade. Mas o entendimento fica o quê? Sem fruto, ou seja, não entende nada. Diga, mas Paulo tinha um plano B. Olha o verso 15. Você está preocupado de não entender? Você está preocupado do entendimento ficar sem fruto? Paulo tinha um plano B, irmão. Olha o verso 15. Que farei, pois? Ó Paulo. Que farei, pois, hein? Imagina Paulo a noite inteira assim. Mas eu oro em língua, eu oro de verdade. Mas o entendimento fica... O que eu vou fazer? Imagina Paulo. Eu oro em língua. Meu espírito ora de verdade. Mas não estou entendendo nada do que estou falando. O que eu vou fazer? Já sei! Escreveu 15. Orarei com o espírito. Diga, que é orar em línguas. Circule mais também, irmão. Circule mais também, porque isso aqui é a revelação de Deus. Coríntios 14, Bom, se eu orar com o espírito ora de verdade, mas o entendimento fica sem fruto, o que eu vou fazer? Não vou mais falar em línguas? Claro que não. 15. Já sei o que eu vou fazer. Eu não sou tão burro também, né? O Paulo está dizendo, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. O que ele está dizendo aqui? Moral da história? Que ele não vai orar só em línguas. Porque senão o entendimento fica sem fruto. O que ele ia fazer? Ora dos dois modos. Ou só eu que estou percebendo isso aqui? Será que só eu que estou vendo isso aqui? O que Paulo está falando? Diga, orar em línguas e orar com entendimento.
Está claro ou não está claro, hein? Você consegue perceber que eu não estou trazendo nenhuma extra revelação do além? Só estou lendo o que está escrito. Não está na cara, não está na cara. E por que mudam? Se está escrito, se está na cara, por que fazem doutrinas extra-bíblicas? Extra quer dizer, além, não está escrito. Tão simples. Tão simples. Pastor, eu não oro em línguas, não, porque se eu orar em línguas eu não entendo o que eu estou falando, então eu não vou mais... Irmão, deixa de ser radical, irmão. Deixa de ser criança. Coríntios 14, 20. Não seja criança no entendimento, seja adulto no entendimento. Então você ora é o que Paulo está explicando. Você ora em línguas, você ora de verdade. Por quê? Por causa do... Aqui, ó. Volta aí, ó. Coríntios 14, olha lá, versículo 2. Por que o Espírito ora de verdade? Coríntios 14, verso 2. Paulo diz: o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Então no verso 2, quem fala em línguas fala com Deus. Mas no 14 ele disse o quê? Quem ora em línguas, o Espírito ora de verdade. Claro, está falando com quem? Com Deus. Está claro ou não está claro? Eu só estou lendo. Eu estou entendendo o verso 2 e o verso 14. Texto e contexto. Eu sei o que ele está falando, o assunto dele. Então eu leio o 14, eu leio o 2, eu leio o 15, eu leio o 18. Por quê? Eu conheço o assunto dele. O assunto é o quê? Diga comigo, explicar o falar em línguas. Diga, Paulo está explicando. Consegue entender? Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Então, não se admira de alguém não entender. Porque Paulo disse, ó, com efeito ninguém o entende. Diga, por que ninguém o entende? Verso 2. Porque é em espírito. Não ouvi, é em espírito? Claro, em espírito fala mistério. Verso 2. E ele fala mistério com quem? Eu não posso ser o único na terra que vejo, que enxergo e que entendo essas coisas. Eu não posso ser. Senhor, eu me recuso a pensar ou acreditar que eu sou o único na terra que vê, que enxerga e que entende essas coisas. Eu me recuso. Em sã consciência, eu me recuso a pensar, quanto mais crer, que eu sou o único que vê, que enxerga e que entende essas coisas. Não, eu não posso ser o único na terra. Não, se eu suspeitar que eu sou o único, olha, eu não sei nem o que eu faço. Porque a minha Bíblia é igual à sua? A minha Bíblia é igual à sua? Como que eu vou ser o único que entende isso aí? Se eu não estou falando nada do além, eu só estou lendo o que está escrito. Então, a oração em línguas, diga, ou oração no Espírito, diga isso. Olha lá, ó. Coríntios 14, 14. Se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então o que eu vou fazer? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito. Se orar com o espírito é orar em línguas, cantar com o espírito é cantar em... Está claro ou não está claro? É em línguas. Quem que não sabe disso? Eu escandalizo com crente que não entende essas coisas. Como eu escandalizo. Olha, eu posso ver as pessoas peladas dentro do metrô. Eu não escandalizo. Mas eu escandalizo com pessoa que não entende a Bíblia. E quando digo pessoa, não estou falando do macumbeiro, não. Estou falando de pessoas dentro da igreja. E quanto mais tempo passa, maior é o meu escândalo. Com 10, com 20, com 40, que não entende. Aí que eu fico escandalizado mesmo. Claro que eu fico. Pô, mas em 40 anos você não está entendendo o que está escrito em 40 anos. Eu entendi na primeira que eu li. Coríntios 14, 15. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Quando eu vejo pessoas, às vezes olham para mim, parece estar vendo um fantasma, quando eu falo em línguas, quando eu ministro a unção, são pessoas que não lêem a Bíblia. São pessoas que não lêem a Bíblia, eu já estou convicto disso. Não, pessoas que não lêem a Bíblia. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, ela vai ver que a minha forma é o da Bíblia. A ousadia, a intrepidez, a fé, a autoridade, é o da Bíblia. Você não lê a Bíblia? Você não vê que os profetas eram assim? Ou só eu que vejo isso?
Essas coisas me escandalizam. Eu posso ver pessoa pelada dentro do metrô, dentro do trem, não tem problema nenhum, eu não conheço segunda carne. Mas quando eu encontro crentes que não entendem, e pior, se rebate, aí que eu escandalizo mesmo. Porque, pô, está com a Bíblia na mão. Diga comigo, a oração em línguas é a oração no Espírito. Vamos lá em Romanos capítulo 8. Meu horário está acabando já. Romanos 8. Não pode, o crente não pode não entender. E vou falar por quê. Eu vou falar por que o crente não pode não entender. Ele é obrigado a entender. Naturalmente. Não precisa forçar, não precisa obrigar nada. Ele é obrigado a entender naturalmente. Alguém quer falar por quê? Porque ele tem? Claro, ele tem o Espírito Santo. Como é que eu entendo ele não entende? Se o Espírito Santo é o mesmo. Está claro? Tem que entender, ué. Não tem que fazer piadinha, tem que entender. Não tem que satirizar, tem que entender. Ou então você não tem o Espírito Santo. Ou você que faz piadinha, então você não tem o Espírito Santo. Você que satiriza, você que fica brincando, então você não tem o Espírito de Deus. Vamos falar a verdade. É o Ezequiel 44, 23. Então você não é santo, você é profano, igual ímpio. Os ímpios zombam das coisas de Deus. Os ímpios zombam das coisas espirituais. Os ímpios zombaram de Jesus na cruz. Você que zomba dos dons espirituais, você é como os ímpios. Não tem o Espírito de Deus. É impossível que você tenha. Se não tem temor, não tem reverência. Então não tem o Espírito de Deus. Está claro ou não está claro? Porque o Espírito de Deus é Espírito de temor. Isaías 11. Espírito de temor. Hebreus 12, reverência e santo temor, mas está brincando, está fazendo piadinha, está satirizando, então não tem o Espírito de Deus, está que nem os ímpios, está claro ou não está claro? Romanos capítulo 8. Não tem nenhum problema em você não entender. Problema é você satirizar daquilo que você não entende. Ser sábio não é entender. Ser sábio é não falar do que não entende. Não tem problema nenhum de não entender. Ninguém nasce entendendo. Ser sábio é não falar do que não entende. Pastor, você é dentista? Não. É que eu tenho um dente, o que eu queria, o que você acha? Eu não acho nada, eu não sou dentista. Eu não entendo nada de dente. Você acha que tem que tirar? Não pergunte para mim, irmão, que eu não acho nada, eu não sou dentista. Eu não fiz ortodontia. Então eu não entendo, eu não conheço, eu não sei. Não pergunte para mim, pergunte para quem sabe. Sobre a Bíblia, pergunta para mim que eu sei, que eu conheço, que eu entendo. Agora eu sou sábio. Eu não falo do que eu não entendo. Se perguntar de dente, eu não sou dentista, então eu não entendo. Pastor, estou com uma dor aqui, você acha que eu devo fazer assim? Eu não acho nada, irmão, eu não sou médico. Eu não falo do que eu não entendo. Isso é sabedoria. Isso é ser sábio. Romanos 8, estou falando sobre a oração em línguas. Quem já achou Romanos 8? Verso 26. Romanos 8, 26. Paulo falou, da mesma maneira, também, veja que está em maiúsculo, o Espírito Santo. O que ele faz? Ajuda as nossas fraquezas. Diga, graças a Deus. Por que ele ajuda a nossa fraqueza? Você consegue perceber o que eu estou lendo, irmão? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Alguém está percebendo o que eu só estou lendo? Eu não estou fazendo nada mais que isso. É muito fácil para mim. É muito simples para mim. Está escancarado. Ó, da mesma maneira, Romanos 8, 26, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Diga bem forte, por isso que eu preciso do Espírito Santo. Mas o mesmo Espírito, Romanos 8, 26, intercede por, olha lá, intercessão. O mesmo Espírito intercede por, agora como é que ele intercede por? Então quer dizer que ele,
Como é que ele intercede por? Ele se manifesta em nós, abençoados. Alô, tem alguém aqui? Alô, alô, alô? Ele não habita em nós? Como é que ele vai interceder por nós? Se ele não se manifestar? Se ele estiver dormindo? Como é que ele vai interceder se ele estiver dormindo? Romanos 8, é quando é muito claro, sabe? Quando é muito claro. Romanos 8, 26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis, que em Coríntios 14, Paulo chama de orar em línguas. Está claro? Então fica claro mais ainda que o falar em línguas, que o orar em línguas, é uma intervenção, é uma manifestação em nós. Ele não habita em nós? Ele não está em nós? 1 Coríntios 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então, a primeira aula, primeiro, o Espírito Santo habita em nós. Segundo, esse Espírito Santo se manifesta em nós. Terceiro, ele tem dons, manifestações. A, B, C, D, F, G, H. São 9 dons espirituais. Então ele se manifesta em nós. Essa aulinha básica é o beabá do crente. Saber que o Espírito Santo habita em nós, saber que ele se manifesta em nós. Isso é básico, isso não tem nenhuma revelação nisso aí. É só ler, aprendeu, acabou. Quando eu tirei meu RG, qual que é o número do seu RG? 18 466 88. Nunca mais esqueci. Isso é básico. Qual que é o nome do seu pai? Genésio. Sua mãe. Isso é básico. Assim também são coisas espirituais. Tem coisa que é básico. Isso aí todo crente tem que saber de cor salteado. O crente tem que saber que o Espírito Santo habita nele, que o Espírito Santo se manifesta, que são 9 dons espirituais. Pode ser esse dom, pode ser aquele, pode ser o outro. Isso é coisas básicas. Então, Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Por quê? Olha lá o mover, hein? Romanos 8, 27. Segundo a vontade de Deus, o que o Espírito Santo faz? Intercede pelos santos. Tá bom assim? Segundo a vontade de Deus, intercede por nós. Nós é plural, né? Então, nós significa que estamos juntos, né? Porque se um está aqui, o outro tá na Austrália, o outro está na China. Nós é juntos, né? Nós, né? Antes de Apocalipse, o penúltimo livro chama-se Judas. Orar, no princípio mais básico, é falar. Logo, quem ora está falando. Então, se orar é falar, orar em línguas é o quê? Falar em línguas, não é outra coisa, né? Orar em línguas, é bom você escrever isso, diga comigo, orar em línguas é orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo ou orar com o Espírito Santo. Vamos deixar isso claro, né? Judas, penúltimo livro da Bíblia. Estou fazendo um resuminho breve, tá? Porque eu tenho no nosso site, eu tenho no nosso canal, no YouTube, no canal do MGA, eu tenho lá estudos, vários, sobre dons espirituais, dons ministeriais, dons, variedade de línguas. São 9 dons. Eu expliquei um por um. Entra no nosso canal no YouTube, vai lá, o Ministério Gaspostolado. Quando abrir o canal, playlist. Procura lá, dons espirituais. Eu explico, são 9. Eu explico um por um. Variedade de línguas, interpretação, profecia, discernimento de espírito, fé, operação de milagre. São 9. Palavra de sabedoria, 9. Eu ensino um por um. Bem-aventurado quem ouvir, aprender e viver, irmão. De graça, hein? O que a teologia não fez até hoje, porque só falou besteira, só ensinou coisa errada, porque se tivesse feito certo, todo mundo estava em graça. Não existia mais igreja da lei no mundo. Não era para existir mais. Por quê? Porque
qual Bíblia não fala que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? Romanos 6,14. Qual Bíblia que não fala isso? Então, se a Bíblia fala, Romanos 6,14, que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, por que tem gente debaixo da lei ainda? Com a Bíblia na mão? Porque a teologia tem falhado. É ou não é verdade? Se tivesse assinado, ninguém estava debaixo da lei, irmão. Ninguém estava fazendo campanha, ninguém estava fazendo corrente, ninguém estava subindo no monte. Se tivessem ensinado lá atrás, antes de mim, é ou não é verdade? Meu ministério é o ministério de Eliú. Já ouviu falar de Eliú, lá no livro de Jó? Um dos amigos de Jó. Só que Eliú era o menor, né? Eliú era o pequenininho, né? Era o mais novo. 30 anos, né? Eu que tenho que ensinar com 30. E os que estão com 100? Pegou? Não era eles que tinham que ensinar? E os que estão com 1.000? 1.000 e pouco, 1.500 anos na terra? Não era eles que tinham que ensinar? Não ensina nada, meu. Os caras vão atrás de trono, de cadeira de ouro, fazem chapéu grandão, estola sacerdotal, gasta dinheiro com linho puro, fino, e não ensina a palavra de Deus. É ou não é verdade? Antes de mim, não era eles que tinham que ensinar? Judas 20. Olha lá. Mas vós, Judas aprendeu com Paulo, tá? Esse Judas aqui não preciso falar que não é os Iscariotes, né? Porque aquele lá já se enforcado. Esse aqui é o Judas, o profeta. Andava com Paulo, andava com Silas. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Olha como que o profeta falava, a sua santíssima fé. Ele está zombando, né, irmão? Está zombando? Está satirizando? Olha a linguagem de um crente, hein? Falou que a sua fé é santíssima. É uma coisa consagrada. É uma coisa divina. Você está vendo como que é a linguagem de um crente verdadeiro? Mas vós, amados, Judas 20, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no, a versão ampliada, orando com quem? Com o Espírito Santo, né? Ou ainda, orando, olhando para Romanos 8, 26 e 27, orando com a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós. Sabe, juntando os dois textos? Judas 20, orando no Espírito Santo. Então, o que é orar no Espírito Santo? Paulo falou lá, ó, em Coríntios 14, 14. Se eu orar em língua, o Espírito ora de verdade. Então, orar no Espírito ou orar em língua é a mesma coisa. Quem está entendendo? Hoje nós não vamos ter aula prática, porque você vai estar vivo por muitos anos, você deve praticar no seu dia a dia. Então, não preciso praticar aqui agora. Mas, sempre nós provamos aqui nos cultos, não é? De domingo, de sábado, nós provamos aqui o falar em línguas. Só que não é para você falar em línguas só na hora do culto, né? Porque o Espírito Santo não está em você só na hora do culto. Ele está em você o dia inteiro. Amém, abençoado? Então, aonde você estiver, Ele está com você. Paulo não disse orai sem cessar? Então, é simples assim. Pastor, e eu que não oro em línguas ainda? Bom, para você, tem esse texto aqui. Vamos lá, para terminar a reunião de hoje. 1 Coríntios. Você que não fala em línguas ainda, para você, tem esse texto aqui. Ó. 1 Coríntios, olha lá. 14. Para quem não fala ainda. 1 Coríntios 14, versículo 5. É o que Paulo, se Paulo falou, é porque estava no coração de Deus, né? 1 Coríntios, você que não fala em línguas ainda. Pastor, eu não sou salvo. Nunca falei isso e nem Paulo. Pastor, eu não vou ser salvo porque eu não falo. Nunca falei isso e nem Paulo. Nunca. Pastor, porque eu não falo em língua, o outro é mais salvo que eu. Nunca falei isso e nem Paulo, nem está escrito isso. Então, não mistura as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O assunto aqui hoje não é salvação. Está claro? Estou falando de dons espirituais. Ninguém está dizendo que você não é salvo. Ser salvo não tem nada a ver com dons espirituais. Não tem nada a ver. No mundo está cheio de salvo que nem sabe que é salvo. Você sabia disso? Tá, você sabia? O cara nem sabe. Porque só tem como saber se lê a Bíblia. E os que não lê? Ou não leram e morreram? Você acha que ele não... Pelo amor de Deus. Você acha que ele não foi salvo só porque ele não leu?
Mas se ele é analfabeto, está aí um motivo porque não leu, porque ele não sabia ler. E por isso ele não é salvo. Você vê como uma coisa não tem a ver com a outra? Que a salvação é pela graça, não é para quem leu. Isso faz entender que há, ou houve, e sempre haverá, muitos que são e foram salvos e nem sabia. O cara tem um infarto, então, quando vai ver, um lugar tão bonito. Quando vai ver, ele já, nossa, mas que lugar, olha, anjos, olha aquele homem nossa, olha o cabelo dele, olha, quer dizer, e aqui na terra ele não vai nem saber de nada. Está entendendo o que eu estou falando? Porque a salvação não, você já ouviu essa frase, hein? A salvação não é pela doutrina. A salvação é pela graça. Está claro ou não está claro, abençoado? Às vezes demora um pouquinho para raciocinar aí, né? Ei, tem alguém aí? Essa parece carro a álcool com carburador, né? Tem que dar várias partidas, tal, injetar, jogar gasolina. Para mim é tão fácil, não sabe? Não tem como. A salvação não é pela doutrina, irmão. Você já está cansado de ouvir. A salvação não é para quem conhece a Bíblia, abençoado. Porque possivelmente muitos morreram sem conhecer. Você consegue entender isso? Por muitos motivos. Porque nasceu no sertão, o pai e a mãe eram espírita, de outra religião, não lê a Bíblia. Isso não quer dizer que ele não é salvo. Isso é doutrina, é costume. Na Bíblia está cheio de pessoas que tinham outros costumes. Então, a salvação pela graça, ela vai além de costume, de doutrina, de sexo. Na Escócia, o homem usa saia. Salvação está além dessas besteiras, de bobeira, sabe? Glória a Deus para quem... então para que pregar o Evangelho, então? Não, abençoado, por muitos motivos. O Evangelho, ele foi revelado para os escolhidos de Deus. A salvação é uma coisa, o escolhido é outra. Então, os escolhidos vão ouvir o Evangelho, vão congregar, vão receber o apostolado, os escolhidos. E quem não foi escolhido? Não foi escolhido, mas é a ovelha, então é salvo pela graça. Morreu, é salvo pela graça, irmão. Você nem mexe, não, sabe? Deus já arrumou tudo isso aí. Você não acha que Deus ia ser, desculpa a expressão humana, você não acha que Deus ia ser burro ao ponto de salvar só quem está dentro de 4 paredinhas, né, irmão? Quem está entendendo? Olha o tamanho da face da terra, 200 países, fora os que não se filiaram. Você acha que só é salvo quem está dentro de 4 paredinhas, irmão? Pelo amor de Deus, abençoado. Então, para quem não fala em línguas, ainda vamos terminar aqui com Coríntios 14, verso 5. Tá? Contanto que você entende que você não é menos salvo, como o outro não é mais salvo. E não existe mais nem menos. Todos somos filhos iguais, somos salvos iguais. Tá? Então, não, irmão, se você deixar para lá, eu tenho outro texto também. Aqui tem para tudo. Tem para todos aqui. Então, para quem não fala ainda, Coríntios 14, 5, Paulo disse, eu gostaria que todos vós falassem línguas. Então, para quem não fala ainda, Paulo disse, eu gostaria que todos vós falassem línguas. Mas como que eu vou fazer? A resposta está no verso 12. Está tudo aqui, Coríntios 14, 12. Assim também vós, primeiro preciso saber se você deseja. Tudo começa por aí, irmão. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Precisa ver se você deseja. Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejai dons espirituais, deseja. Então, segundo passo, procurai abundar neles. Então, você tem que fazer alguma coisa, irmão. Se você não fizer nada, você vai morrer sem falar em línguas. E Deus não tem nada a ver com isso. Está claro ou não está claro? Você tem que entender as coisas. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Mas vou ganhar o que de falar em línguas? Também tem resposta. Olha lá, o verso 4. Olha o verso 4. Se você quiser ser um crente galinha da Angola, então não precisa falar em línguas. Estou fraco. Mas se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Quem em sã consciência não quer se edificar? Quem que não quer? É igual falar assim, se você for ali amanhã de manhã, eles estão dando 10 mil reais para quem chegar lá. Você não quer? Não quero não, porque eu já ganho bem. Eu ganho bem, mas eu quero, está dando de graça. Então tem coisas na vida que, né? Quem que não quer
ser edificado, ser forte. Coríntios 14:4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. E tem muitos motivos, né, do falar em línguas. Essa foi a ministração de hoje. Amém, abençoados? Resumindo, diga comigo: intercessão é oração por alguém ou por alguma coisa. Diga: orar em línguas é a mesma coisa que orar no Espírito. Diga: ou orar com o Espírito Santo. Bom, agora você tem a sua vida espiritual, eu tenho a minha, né? Se te ajuda em alguma coisa a ser de meus imitadores, e eu fiz uma mensagem, está no nosso canal, ó. Todos correm, corra também, né? Porque se você não correr, desculpa aí, mas eu não vou parar de correr por causa de você. Amém? Nada pessoal, nada. É só uma questão de objetivo, né? Uma questão de foco, de meta, aonde eu quero chegar, né? Não é para ser melhor que alguém, é uma questão de foco, de objetivo. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos. Eu particularmente te dou graças e te reconheço em minha vida, e te reconheço em nossas vidas, e te reconheço nesta igreja, e te reconheço neste ministério, e te reconheço na igreja, que é santa, imaculada, sem ruga, perfeita. Senhor, a honra e a glória pertencem a ti. Que a tua igreja seja edificada, como está escrito, através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Em tudo damos graças e, para a glória de Deus, eu digo de todo o meu coração, com orgulho, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e graça e paz abençoados, e até domingo pela fé, com palmas ao Rei Jesus. Até domingo pela fé, culto de louvor, graça e paz.